Alô, você, amigo, amiga, nós estamos mais uma vez no nosso canal Essências de Mulher e hoje nós vamos ouvir o segundo depoimento da professora Roberta Seixas no nosso quadro Caminhos Trilhados. O autor Gesteira cita: a psicologia entende que para dissipar a dor psíquica de uma perda, é necessário que ela seja dita, vivida, sentida, refletida e elaborada, mas nunca negada. Nós agradecemos o depoimento da nossa amiga Roberta Seixas, que estará falando das suas perdas, comentando, relatando, contribuindo, refletindo, e tenho certeza absoluta que irá contribuir, ajudar muitas pessoas, pais, avós, mulheres, independente da idade, etnia, status sociais, que passaram por perdas semelhantes. Fique conosco. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Seixas e estou gravando esse vídeo atendendo a um convite da minha amiga Denise Bastos, do canal Essência de Mulher. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive e vou começar pela questão da maternidade, né? Olá, tudo bem? No tema de hoje, depoimento da nossa amiga professora Roberta Seixas, nós vamos abordar a questão das perdas gestacionais involuntárias. Quem já perdeu um bebê? Qual família já teve esta experiência? Pode contribuir ajudando outros falando como venceu. E nas perdas gestacionais existem muitos aspectos subjetivos de cada mãe, de cada pai, de cada familiar na perda, e também aspectos emocionais muito importantes que devem ser atendidos, observados, tanto pela área da saúde, como familiares, igrejas, para que essa mãe, esse pai, essa família possa renovar-se e seguir o caminho. É comum observar nos aspectos subjetivos da perda fetal do bebê, né, o natimorto, aquele que morreu, né, infelizmente ainda feto, uma necessidade de reconstrução de identidade após essa experiência, como também pode representar uma crise emocional, devido à perda, né, do bebê, tanto para o pai quanto para a mãe, principalmente para mães familiares. E é possível também gerar sentimento de culpa, pode gerar também o sentimento, né, a sensação de vulnerabilidade. Às vezes, as mães sofrem, né, a ex-gestante, né, que perdeu o bebê, sofre porque os parceiros não têm maturidade suficiente e culpam a gestante por ter perdido o bebê. Existe nessa gravidez que foi encerrada involuntariamente uma devastação emocional. Tal devastação emocional
Segundo o autor Koch e o autor Freire, em 2004, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, essa devastação emocional pode continuar por um período um tanto extenso. Existe também um impacto negativo, porque a mulher, a família, pensou em ter um bebê, a mulher principalmente, ela quer ter o bebê, então ela tem uma representação ansiosa, né, perante a sociedade, e essa questão da perda, né, perder o bebê, a perda gestacional, traz esse impacto negativo de impotência, de não ser capaz, além de muita ansiedade. Geralmente, as mães, principalmente as mães e os pais, né, a família, sofrem muito. Mas, voltando aqui, as mães, elas geralmente apresentam desordem de estresse agudo, que, segundo este autor, é um fator muito importante que deve ser visto lá na equipe de saúde para dar um suporte quando essa gestação é interrompida. Nessa desordem, é comum ver os sintomas de persistência e revivência. A pessoa, a família ou principalmente a mulher, ela revive o seu luto e todo aquele trauma, uma excitabilidade, né, uma alteração, a ansiedade está sempre presente. E é comum também perceber nessa desordem pós-traumática o transtorno, né, de estresse agudo e a perturbação, uma perturbação pós-traumáticos, e aparece nos sonhos, as recordações recorrentes do ocorrido, dos sonhos com aquele bebê, dos anseios, uma hipervigilância, a pessoa fica tensa achando que vai acontecer de novo, né? No caso, se voltar a engravidar, ela tem uma hipervigilância. Muitos se recusam a engravidar de novo para não passar por aquilo, que é um dos sintomas dos seus estresses, né? E também tem muita dificuldade de concentração, uma certa inquietação motora. Pode também apresentar, né, uma desassociação, uma desrealização, uma despersonalização. Vejam quantas coisas acontecem com a mulher que perdeu o bebê. Ela sofre um pouco mais porque ela desejava esse bebê, ela se programou para esse bebê. Algumas tiveram algumas complicações, outras nem apresentaram complicações e vêm a, infelizmente, ter o aborto gestacional, né? As perdas gestacional. Isso realmente, para a sociedade, às vezes não reconhece a dor do outro. Por isso que lá no início nós começamos a falar da necessidade da área da medicina, né, da equipe de saúde, ter um preparo para essa dor. Pode ser recorrente eles assistirem vários abortos, pessoas de diversas idades, diversos status sociais, e achar comum, mas cada um tem a sua dor, né? Eles podem até acostumarem-se com ver isso, mas a necessidade de um psicólogo, assistente social,
o amparo ali do médico e da sua equipe, de forma que naquele momento esta dor seja amenizada e também estejam começando o preparo para o enfrentamento desta dor, né? E a sociedade? É muito comum falar, fulano perdeu, era um fetozinho, só estava com algumas semanas. Não é bem assim. É uma vida, é um projeto, é uma dor que para alguns vão perdurar por meses, por anos, outros nem vão conseguir engravidar. Então nós estamos aqui aproveitando o depoimento da professora Roberta para abrir esse campo de pensamento, para citar essas dicas importantes de empatia com a dor do outro, com o sofrimento do outro e valorizar a pessoa, a família, de uma forma que eles possam vencer a dor. E para quem não conhecia o processo do luto, os processos, as etapas, as fases do luto, entendo que, de uma vez que a pessoa planejou, desejou, mesmo que seja um fetinho de semanas, é importante. E o que é o luto? O luto, segundo Parks, compreende uma reação à perda de uma pessoa significativa. Então, o feto, essa perda gestacional, é para a mãe, é para o pai, para os avós, para a família, uma pessoa significativa. Entende? Você que perdeu, e você que conhece alguém que perdeu, que já passou por isso, nós reconhecemos que houve uma perda significativa. E segundo Parks, existe a primeira fase. A fase ela vem com o entorpecimento, depois seguido de saudade e uma busca pelo aquele que faleceu. Esse processo cabe tanto para as gestantes, né, dos perdas de gestação involuntária, né, e também para outros tipos de luto. E o que é o entorpecimento? Ele é uma defesa, um mecanismo do nosso psique, que a pessoa tem uma sensação de sonho, ela não encara com clareza a realidade, né? A ficha demora a cair. A segunda fase é a desorganização e o desespero. É uma frustração, né? Uma busca pela pessoa, depois vem a revolta, às vezes com raiva, seguido de sintomas de insônia, né? É uma alucinação, né? E o desespero. E a terceira fase, a recuperação. E vamos aqui para as 4 tarefas básicas, segundo Roden. É aceitar a realidade da perda. Segunda fase, reconhecer e elaborar, né? O reconhecimento e a elaboração da dor. A terceira fase implica no esforço do enlutado em se ajustar ao ambiente onde está faltando a pessoa. E a quarta tarefa é o reposicionamento. Você está se reposicionando em questão à dor, como que vai seguir a vida, como que vai ser sem. E as fases do luto podem ser intensas para umas pessoas, outras menos intensas. Cada um tem o seu tempo, a sua realidade. O que nós queremos, estamos já finalizando, o que queremos deixar para vocês, para todos nós, né? Nós estamos aqui falando de perdas gestacionais, mas também estamos falando de luto,
né? Citamos a visão de 2 autores referente ao luto. Infelizmente, passamos por lutos nesta terra. Infelizmente, temos que encarar situações complexas. E fica aí algumas dicas para algumas pessoas que estão sofrendo luto e que compreendam as suas fases necessárias. Muitas das vezes a gente diz para o outro, não chora não, é necessário chorar, não pode passar o resto da vida chorando, tem que passar por as etapas, mas é necessário chorar, né? Então, quando a gente conhece um pouquinho das questões, das fases do luto, a gente entende que algumas coisas são necessárias e respeitar cada um o seu ambiente. Fiquem agora com o depoimento luto, né, o reposicionamento luto da nossa amiga e professora Roberta Seixas. Desde já agradeço por vocês estarem ouvindo, assistindo. Compartilhe essa ideia com os seus amigos, de ajudar, de contribuir, de favorecer o outro. Quando a gente olha para o outro com carinho, a gente não vai buscar coisas negativas, busca as coisas positivas, né? Beijos, fiquem na paz. Então, sendo que a primeira gravidez foi bem complicada, eu decidi não ter outro filho, ficar só nesse mesmo, até porque eu fui mãe com 32 anos já, né? E com todos esses riscos. Mas quando foi em 2015, eu passei por um processo de cirurgia bariátrica e graças a Deus de lá pra cá eu não sou mais hipertensa, né? E não estou no grau de obesidade mórbida como antes. Tudo bem que eu tive um reganho, mas não se compara como era antes, certo? E o Miguel começou a pedir irmãozinho, e então decidimos ter outro filho. Em 2016 eu tive um descontrole hormonal e aí tive um falso positivo, um exame de sangue falso positivo. E eu lembro que na época o Miguel ficou todo animado, mas foi só um descontrole hormonal. Em 2018 eu engravidei e passei pelo primeiro aborto, né? O feto parou de se desenvolver com 6 semanas. Quando descobrimos, já estava era para estar com 8 semanas, né? Mas ele parou com 6 semanas. Quando foi em janeiro de 2020, descobri que eu estava grávida novamente. E aí eu fiz a ultrassom, o bebê estava aparentemente bem, o coração batendo bem forte, estava bem desenvolvido. E quando foi na outra semana, eu comecei a sentir cólicas e veio um sangramentozinho e cólica, e aí mais um processo de aborto. Também por volta das 8 semanas. E em novembro de 2020 eu descobri que estava grávida novamente. E quando foi em dezembro, dia 21 de dezembro, passei pelo terceiro processo de aborto, pela terceira curetagem. Foram 3 experiências assim bem ruins. Então,